As eleições de 28 de julho na Venezuela reelegeram o presidente Nicolás Maduro para mais 6 anos no governo do país e colocaram uma nova questão para os Estados Unidos: manter ou não manter as sanções contra a economia venezuelana. Se de um lado os Estados Unidos pressionaram pela saída do representante do chavismo, do outro, precisam cada vez mais do petróleo venezuelano e tem uma questão interna para resolver: as empresas norte-americanas que atuam na Venezuela. A Chevron é a principal delas e começou a explorar petróleo na Venezuela em 1923. Hoje, a empresa tem uma parceria com a estatal PDVSA para a exploração conjunta até 2050. As sanções que impediram que a Venezuela negociasse seu petróleo no mercado internacional também afetaram a Chevron. Depois de uma pressão de empresários estadunidenses e do acordo assinado entre o governo venezuelano e parte da oposição para a realização das eleições, os Estados Unidos começaram a emitir algumas licenças para que a Venezuela pudesse vender petróleo no mercado internacional sob a tutela do Departamento do Tesouro estadunidense. Segundo o presidente Nicolás Maduro, essa perspectiva de crescimento vai continuar independente das sanções ou das licenças. Vamos a crescer por lo menos 8%. Com licencia neocolonial, sin licencia, nosotros no necesitamos licencia para crecer, para producir, para trabajar. ¿Quién dijo? ¿O es que somos esclavos? ¿O es que somos colonia? Eso nadie me lo ha contado. ¿En qué momento nos convertimos en colonia gringa? O próprio governo dos Estados Unidos tem uma posição errática sobre isso. 3 dias depois do pleito, o Departamento do Estado dos Estados Unidos disse, sem apresentar provas, que o candidato da plataforma unitária, Edmundo González Urrutia, havia recebido mais votos na eleição presidencial. Mas depois, o porta-voz do Departamento do Estado dos Estados Unidos, Matthew Miller, afirmou que o país não reconhece González como presidente da Venezuela. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, também disse que o governo ainda está avaliando o que fazer em relação às sanções contra a Venezuela. As it relates to Venezuela, we are obviously in the process of evaluating the Maduro and his representatives do next, and we will respond accordingly. And so while I have nothing to announce today as it relates to sanctions or moving forward, we will continue to assess our calibrated sanctions policy towards Venezuela in light of overall U.S. interest, the actions and non-actions that are taken by Maduro and his representatives, and the overall direction of our broader U.S. Bilateral engagement with Venezuela. Os Estados Unidos, no entanto, têm levado em consideração hoje outros fatores antes de aplicar as sanções contra a Venezuela. As guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, que atingem diretamente os preços dos combustíveis em todo o mundo, fazem parte deste cálculo. Ellos han aplicado un discurso, una línea discursiva de ambigüedad estratégica. Porque, bueno, cuando ellos aplican esa técnica, lo hacen con el enfoque de medir los tiempos y condiciones y no apresurarse. Ellos están esperando cómo se va a trazar el escenario geopolítico, porque, bueno, estamos hablando de un cálculo más amplio, no solamente se basa en los asuntos políticos internos de Venezuela, sino que hay una serie de elementos que entran en esa gran ecuación energética y que ellos por obligación tienen que tomar en cuenta. La policrisis o la crisis energética que ahorita está presente en el mundo, ellos requieren de una fuente alternativa y segura, perdurable, que eso es Venezuela. Além do cenário geopolítico, há também um ponto importante que falta ser definido: as eleições dos Estados Unidos. Aldana acredita que é difícil que as licenças caiam até as eleições e a posse do novo presidente. Yo ahorita no veo posible eso porque hay otra situación. Ellos están en plena carrera electoral. Ellos van a esperar a que se defina quién va a ser el nuevo inquilino en la Casa Blanca para poder ya determinar y qué hacer con el régimen de licencias en contra de Venezuela. La política de ellos es la misma, o sea, ellos tienen un objetivo de política nacional, o sea, no importa el partido, hay una política nacional, hay un objetivo, esto es lo que se va a hacer. Lo que cambia cuando son los partidos es el método, o sea, hay que ver hacia dónde va eso. No te sabría decir cómo sería la política de tanto, ahorita no te pudiera decir, porque falta definir muchos elementos dentro de cada candidato para poder tener luces de cuál sería peor. O sea, no te puedo decir ahorita cuál de los dos va a ser mejor para Venezuela. O sea, es como elegir entre los dos peores, hay que elegir el menos peor. Es complicado.